E a gente vê muito, geralmente, assuntos com relação ao Banco Central. Primeiro, sobre a autonomia do Banco Central. Eu gostaria que você desse sua opinião sobre isso, um pouco mais política, se você puder. Se você não puder, não... E também com relação à taxa de juros, taxa básica de juros, que eu acho que é o que mais influencia atualmente. Né? Eu tô rindo por E o que você pensa sobre isso? O Banco Central está com essa autonomia desde quando? Não tem muito tempo, né? Tá. Foi em 2021, Lei Complementar 179 de 2021, ela conferiu autonomia ao Banco Central. Essa autonomia, na verdade, ela traz uma autonomia de direito para uma autonomia que já existia de fato. Tá? Por quê que já existia de fato? O Banco Central, ele atua por um regime de metas da inflação. E esse regime, ele vem desde 1990, que é um regime em que o Conselho Monetário Nacional, a gente já pode falar aqui das taxas de juros, já vamos entrar nesses dois pontos, tá? O Conselho Monetário Nacional, ele fixa uma meta de inflação, tá? E cabe ao Banco Central adotar as medidas necessárias para atingir aquela meta. Quando o Conselho Monetário fixa a meta, essa meta ela é pública, ela é publicada e ela serve como uma âncora para os agentes financeiros sobre a expectativa da inflação futura. Então, fixou a meta, todo mundo tem aquela expectativa da inflação futura. E aí o Banco Central vai adotar as medidas necessárias para chegar à meta da inflação que foi definida pelo Conselho Monetário Nacional. Uma das formas de atingir essa meta é pela Selic, pela definição da Selic. Quando a Selic sobe, né, quando ela está alta, a tendência é que os agentes financeiros eles não emprestem tanto dinheiro, porque eles preferem manter o dinheiro e serem remunerados ali pelo aquele valor do tesouro. Quando a Selic baixa, a tendência é que haja também uma baixa em relação aos juros do mercado, porque aí os agentes financeiros eles preferem emprestar para o público. Então, nessa medida, o Banco Central vai controlando o preço do dinheiro, o preço para manter ali, chegar à meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Isso ocorre desde 1990. É o regime de metas da inflação. E o Banco Central conta com autonomia técnica para chegar a essa meta. Tá? É realmente algo técnico, sabe? Isso é algo que eu fico muito feliz de trabalhar no Banco Central, porque os analistas, né, os economistas do Banco Central é algo muito técnico. Então, de fato, há uma análise do cenário macroeconômico, das questões, e ali há todo um relatório, né, do Copom, que é o órgão que é responsável por definir. Então, há ali toda uma fundamentação técnica na definição da Selic. E blinda também a respeito de medidas populistas, não? Exato. Aí isso é um ponto a mais da lei. Sim. Então, a lei veio conferir autonomia. Em relação ao regime de metas, a autonomia já acontecia. Mas a lei trouxe a desvinculação do mandato dos dirigentes do Banco Central do ciclo político. Então, não é mais, chegou um novo presidente e ele vai mudar toda a diretoria do Banco Central. Ele ainda pode mudar algumas coisas lá. Como é que está essa... Hoje, os diretores e o presidente têm um mandato fixo. Esse mandato fica 2 anos num governo e 2 anos no outro. Até bom para pegar essa... Isso. Então, aí, nessa medida, há um certo controle da ingerência política. Mas provavelmente daqui 2 anos... Daqui 2 anos, aí sim, aí o presidente da República pode nomear o presidente. Entendi. Provavelmente, e aí esse presidente, por mais que ele seja nomeado pelo presidente da República atual, ele também vai ter ele tem uma autonomia lá dentro. Obviamente, acredito que ele vai seguir mais ou menos a orientação do presidente da República, mas ele também tem ele tem uma autonomia. Ele não decide também sozinho. Né? Ele compõe, o Copom, ele compõe a diretoria do Banco Central, mas ele não decide sozinho, ele decide com os diretores do Banco Central. Entendi. Tá?